Cadê? Boa noite, estamos começando mais um grupo de estudos Arte e Espiritismo pela internet. Temos um tema muito singular, que é a dança na formação da humanidade e no projeto de regeneração. A professora Denise de Lucena está conosco aqui, falando lá da cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Boa noite, Denise, boa noite, Fátima, Júlio Nunes, que estão de São Paulo também aqui conosco neste grupo vivo, aos companheiros que estão no YouTube. Lembrando que o nosso estudo começa uns 30 minutos na primeira exposição. A gente abre para os comentários do YouTube, aqui dos companheiros. O Júlio está lá em Belém do Pará, não em São Paulo. Continua, a gente vai conversando aqui por 1h30 sobre esse assunto. Sem mais delongas, com o apoio da Rede Amigo Espírita, uma realização desses estudos da Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Denise. Eu vou passar aqui auxiliando ela uns vídeos, umas imagens. Saudação inicial, fique à vontade. A palavra é sua, Denise. Bom, primeiro dar uma boa noite a todos, tanto aos companheiros aqui da sala, quanto os que nos acompanham pelo YouTube. Para a gente é sempre muito interessante retomar o tema da dança espírita. A gente sempre revisita os nossos apontamentos, os nossos estudos nesses momentos, e a gente sempre acaba percebendo um detalhe ou outro, né? No caso do nosso tema de hoje, por exemplo, foi fruto de um dos seminários que aconteceram durante o Fórum em Goiânia, o Fórum Nacional de Arte Espírita, que é realizado pela Abrarte. E lá nós tivemos, então, a oportunidade de pensarmos um pouco sobre a temática que vamos conversar hoje com os companheiros que lá estavam, né? Nós queríamos, antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, colocar exatamente que nós já tivemos a oportunidade, dentro desse estudo da Abrarte, Arte e Espiritismo, nós já tivemos a oportunidade de fazer um estudo sobre a dança espírita especificamente. Naquele momento, nós falamos sobre os referenciais, sobre os aportes doutrinários, falamos sobre as propostas da dança. Então, caso alguém que esteja nos assistindo ou que venha assistir esse estudo num segundo momento, já que ele fica gravado, né, e não tenha tido a oportunidade de ter visto este estudo anterior, né, a gente faz indicativo para que seja visto posteriormente, porque, na verdade, assim, nós vamos buscar não nos repetir muito. Então, tem toda essa base doutrinária, esse referencial, né, em defesa de uma dança espírita, eu fiz no outro estudo. Então, a princípio, eu vou aqui dar passos à frente. Por isso, a gente colocou essa temática, que, na verdade, ela amplia um pouco. A gente vai falar, no primeiro momento, sobre a dança na humanidade, né, a dança como formação da humanidade, e depois a gente vai, a partir desse mesmo lote da formação, chegando no instante em que nos encontramos hoje em termos de humanidade, como a dança espírita se encaixa, como ela entra nesse projeto de regeneração da humanidade. Então, nós vamos hoje passar por alguns outros olhares diferentes desse primeiro estudo, e aí, caso alguém não tenha visto, né, a gente deixa aqui o indicativo que depois, então, assista ao primeiro estudo sobre a dança espírita. Lá ele é mais basilar, né? Aqui a gente já está dando alguns passos à frente. Bom, essa é a nossa primeira indicação para acompanhamento do nosso trabalho. A gente gostaria de começar o trabalho de hoje com uma fala que nós encontramos num dos teóricos da dança, que é o Roger Garondi, num livro chamado Dançar a Vida. Quem tiver a oportunidade, é um livro bastante interessante, porque ele é um livro de um filósofo, de um estudioso, de um teórico, e ele começa, né, falando nesse livro, a seguinte parágrafo, né, para a gente entender um pouquinho. A dança é um modo de existir, não apenas um jogo, mas celebração, participação, e não espetáculo.
A dança está presa à magia, à religião, ao trabalho, à festa, ao amor, à morte. Os homens dançaram todos os momentos solenes de sua existência. A guerra e a paz, o casamento e os funerais, a semeadura e a colheita. Dançar é vivenciar e exprimir com o máximo de intensidade a relação do homem com a natureza, com a sociedade, com o futuro e com os seus deuses. Dançar é, antes de tudo, estabelecer uma relação ativa entre homem e natureza. É participar do movimento cósmico e do domínio sobre ele. A dança, assim, então, nos revela que o sagrado também é carnal e que o corpo pode ensinar o que um espírito que se quer desencarnado não conhece. A beleza e a grandeza do ato quando o homem não está separado de si mesmo, mas inteiramente presente naquilo que faz. Então, isso é uma fala de um estudioso da dança, que não é espírita, né? E, portanto, um livro muito importante, muito interessante para a gente iniciar as nossas reflexões dessa noite. E, em vez de eu ficar aqui falando sobre a história da dança, né, nós vamos usar aqui um pequeno vídeo que vai fazer um panorama para que a gente possa conversar um pouco mais sobre como a dança participa e participou dessa formação da humanidade.
Poder. Placer. Luz. Bom, o vídeo continua um pouquinho mais, mas a gente, até para poder otimizar a nossa conversa, né, e porque a gente acredita também que a gente já tem aí um bom panorama, né, então nós demos uma pausa nele. A gente tem aí, pelo próprio vídeo, né, como ele se apresenta, que a dança ela está presente na humanidade desde o seu início. Ela se apresenta na própria questão da constituição da sociedade. Então, quando os primeiros grupamentos humanos, né, quando as primeiras civilizações são formadas, a dança já está presente. Né? E ela está presente com um olhar de religiosidade, como a própria cultura, né, a cultura pré-histórica, a cultura da antiguidade, elas vão ser marcadas muito pelo sentimento de religiosidade. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso também no outro estudo. Né? Então, a dança ela vai se apresentar nessas culturas, nessas sociedades, com ligação ao sagrado. E só mais tarde, só com a presença, né, do avanço da própria sociedade, da própria civilização, é que ela vai ganhando outras características. Ela, por estar presente na sociedade, pela sociedade ter uma ligação com a religiosidade, tudo era festejado, comemorado por meio de dança. O sagrado estava muito presente na dança. Quando a gente avança dentro do processo da humanidade, da história da humanidade, isso vai sendo um pouco modificado. Né? E a gente vai ter realmente uma ruptura, vamos dizer assim, com a questão da dança, a partir ali já da Idade Média, mas não no seu início. No início a igreja ainda vai se utilizar muito da dança, inclusive assim, quando a gente fala na cultura hebraica, na cultura judaica, a gente vai encontrar a dança com muita força, com muita presença, né? A cultura onde Jesus escolheu para estar conosco é uma cultura eminentemente dançante, como eram as culturas da época, e o rompimento ele só vai existir quando no momento em que também se faz um rompimento corpo e espírito. Quando se começa a estabelecer que há uma necessidade de mortificar o corpo para poder se ter uma elevação do espírito. Nós sabemos, né, e conhecemos através tanto do Evangelho quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, que o corpo é instrumento do espírito. E, portanto, ele é companheiro, vamos dizer, de nossas jornadas de aprendizado. E é esse olhar, né, que eu quero que nós possamos entender nesse instante, de que a dança ela é uma linguagem utilizada pela humanidade para se expressar, para se comunicar desde o início. Enquanto linguagem, ela tem seus códigos, ela tem suas regras. E muitas vezes nós queremos estabelecer para com a dança padrões, parâmetros que não são condizentes com esta linguagem. Nós não colocamos o ouvido numa tela, numa pintura, para ouvi-la. Porque nós entendemos que a arte gráfica, o grafismo, né, a arte, enquanto desenho, ela precisa ser apreciada também enquanto linguagem, nos seus elementos formadores, nos seus códigos formadores. Então, ela vai chamar a atenção eminentemente para o olhar. Da mesma forma, nós não buscamos movimento ao abrir um livro, porque também não é da sua característica, não é seu código. Né?
Mas quando nós nos deparamos frente a um espetáculo de dança, muitas vezes nós buscamos nele um conceito que é um conceito da palavra, que é o conceito da razão. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem, eu não consigo entender dança. Como eu também já ouvi muitas pessoas dizerem que a dança não consegue ser utilizada pela doutrina porque ela não usa da palavra, então ela não é de fácil compreensão. Na verdade, se nós buscarmos na dança os códigos de outras linguagens, de fato, nós teremos dificuldades de compreendê-lo. Quando nós percebemos que a dança ela tem seus códigos próprios e que ela usa um instrumento, ela tem um objeto de estudo, ela tem um objeto de olhar, que é o corpo, e que nós passamos a compreender esse corpo como instrumento dessa linguagem, como instrumento desse código, nós começamos a compreender como nós devemos nos colocar frente a um trabalho de dança. Então, a dança, ela, enquanto linguagem, e principalmente enquanto linguagem dentro da humanidade, ela traz um caráter eminentemente social. Ela traz um caráter de identidade, de pertencimento, tanto que ela está presente em todas as sociedades, em todas as comunidades. Como eu coloquei no início da história da dança, ela vai nascendo, né, com o caráter religioso. E o caráter social faz parte disso. Ao longo da história da humanidade, a gente rompe com isso e separa o que é o sagrado do que é o profano. A igreja faz essa diferenciação. E ao fazer essa diferenciação, a gente começa a também querer distinguir o trabalho da dança. Isso é sagrado, isso não é sagrado. Isso é profano, isso é sagrado. E aí a gente começa a trabalhar com um material que nós vamos dar o nome de dança folclórica, de dança popular, qual seja. Né? Mas que também, mergulhando na história da dança, nós vamos encontrar em todas as culturas, em todos os países, né, uma característica específica dessa linguagem corporal. E a linguagem corporal, ela vai dizer muito do seu povo, vai dizer muito da sua gente, vai falar muito dos seus espaços. Nós paramos exatamente quando começava o vídeo a falar do balé clássico, e é exatamente o momento em que a humanidade cria uma terceira via para a dança. É o instante em que a gente tira a dança do centro da aldeia, do centro da sala, do centro do terreno, do centro da praça, e a colocamos no palco. E nos distanciamos ainda mais. Porque aí nós vamos criar a figura do profissional da dança, daquele que vai usar a técnica. E essa técnica vai a um limite de um virtuosismo tal que mais para frente a própria humanidade vai precisar romper com esses códigos, com esse modelo de dança, para poder dizer, não, a dança tem que falar ao povo, à sociedade, ela tem que dizer do povo onde ela está inserido. E aí a gente busca uma retomada, né? Aí nas figuras, por exemplo, da Isadora Duncan, que vai buscar na cultura grega esse retorno ao sagrado, esse retorno a essa sociedade que partilha desse instante da dança. A própria dança contemporânea depois vai também buscar falar da sua sociedade, ou seja, o quanto a dança é representativa de um povo, ela te dá um sentimento de pertencimento tal, que nós fizemos um movimento de nos afastarmos disso e a própria humanidade, o próprio movimento, né, de desenvolvimento da humanidade está agora fazendo o sentido de retorno. A necessidade de falar do meu espaço, do meu tempo, do meu sentimento. E então hoje a gente encontra uma dança contemporânea, e não só a dança, mas a arte contemporânea, a gente sempre trabalha, principalmente em relação à escola,
a gente sempre coloca de que assim, não há como entender a arte contemporânea, e muito menos a dança contemporânea, sem se entender as mudanças do século XIX para o século XX, sem se falar das políticas, sem se falar das mudanças sociais, sem falar da revolução industrial, sem falar da questão da mudança de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana, ou seja, as mazelas que são causadas, que são criadas na humanidade do século XIX para o século XX, são prioritárias para o entendimento de uma arte contemporânea e de uma dança contemporânea, porque ela vai dialogar com essa sociedade, né? E aí, a gente chega num momento em que a dança vai adentrar as escolas, porque há uma necessidade, uma busca do trabalho do corpo, né? E aí a gente vai agora assistir mais um videozinho que vai falar desse olhar da dança enquanto objeto de educação, do ser, né, no ambiente escolar. No Salto para o Futuro desta semana, a ordem é dançar conforme a música. Dançar pra mim é sonhar como se eu estivesse voando. Renova, melhora a condição física, melhora a cabeça. E você vai saber por que dança e escola podem formar uma dupla e tanto. Quando eu me vejo criador de uma dança, quando eu me vejo criador do meu corpo, eu já não sou a mesma, eu já vou ter outras perspectivas sociais. Porque isso é uma dança tão linda. É bonito dançar, aprender a dançar. Não perca nesta semana a reapresentação da série Dança na Escola, Arte e Ensino. O Salto para o Futuro vai ao ar às 7 da noite. Reprises 8 da manhã e 2 da tarde. Aqui, na TV Escola, o canal da educação. Então, como a gente viu, é uma chamada de um programa feito para educadores, que é o Salto para o Futuro, né? E ele fala exatamente do espaço da dança, é uma chamada, na verdade, para uma série de programas que vai tratar do espaço da dança dentro da escola. E a gente começa a entender e perceber, assim, que a gente precisou resgatar, né, esse sentimento de comunidade, esse sentimento sagrado dentro do espaço institucional que nós criamos em sociedade, que é a escola. E o quanto nós precisamos, de alguma forma, buscar esse retorno a essa constituição social. Da mesma forma como a sociedade, o ser humano também vai utilizar primeiro do corpo, da linguagem do corpo para se expressar, né? A criança vai estabelecer primeiro uma relação corporal, para num segundo momento ela estabelecer uma relação de linguagem articulada, de linguagem formal, de linguagem verbal. Então, quando a gente fala, inclusive o próprio Vygotsky, que é um teórico da educação, né, vai falar da necessidade da interação da criança, dessa percepção, desse desenvolvimento da própria psique da criança, né, por meio do sentir, por meio da percepção dos sentidos que ela tem. Então, um dos grandes saltos que o bebê faz é exatamente quando ele percebe que aquilo que se movimenta na frente dos olhos deles é a sua própria mão. Então, nesse instante, ele faz um grande salto de percepção e ele começa a buscar a movimentação das coisas ao espaço. Então, o trabalho com a dança, ele é um olhar da sociedade, no caso, como a gente colocou, da escola, de reaprender essa linguagem que nós, ao longo da nossa vida, perdemos. A gente tem, no primeiro momento, o bebê não fala, mas quem convive com crianças pequenas, com bebês, consegue entender perfeitamente como eles estão e o que eles querem. Porque a primeira linguagem que nós temos é a linguagem do corpo, né? E não é apenas a questão da linguagem, mas, assim, a criança, ela vai aprender, através desse corpo também, a cultura onde ela está inserida.
cada cultura vai expressar um repertório de movimento próprio daquela cultura. Vai expressar o que a gente chama de um repertório de gestos, de posturas, né, com os quais ela vai construir o seu próprio repertório. E dependendo da cultura onde ela está inserida, esse repertório vai atender à sua formação não apenas enquanto ser individualidade, mas enquanto membro dessa comunidade. Então eu vou pedir ao Edmundo que passe para a gente agora, é uma sequência pequenininha de 3 vídeos, que é o vídeo 3, o vídeo 4 e o vídeo 5, que eles falam mais ou menos da mesma coisa, são vídeos bem curtinhos, mas que vão, de certa forma, nos trazer, nos ilustrar isso que eu estou colocando. Vai! Fica em pé pra jogar, vai! Ginga! Fica em pé, ginga, vai! Ginga! Rico. Recebi. Agora é o leque. Muito bem. Então, aí a gente tem 3 culturas diferentes, né? E fica muito nítido, porque são crianças bem pequenas, crianças de 1 ano, 2 anos de idade, e junto com o repertório de movimentos que elas estão ali aprendendo, né, elas aprendem também, carregam também sentimentos, posturas, né, questões mesmo de formação de caráter, a relação que elas estabelecem para com essa própria cultura. E a gente aprende isso muitas vezes também dentro da família, dentro da escola, ou nas festividades da comunidade, a utilizar desse repertório de movimentos. E isso nos contamina, isso nos auxilia no processo de formação, né? Quando a gente participa de um grupo folclórico, né, um grupo de danças regionais, um grupo de danças de características étnicas, nós estamos também abraçando todo o universo de princípios, de informações dessa cultura. Tanto que nós percebemos aí as crianças muito pequenas,
né? E o quanto elas já carregam da relação com a dança com a qual estão ligadas, com a cultura com a qual estão inseridas. Então, se nós prestarmos atenção o que nós estamos oferecendo para as nossas crianças, o que nós estamos oferecendo para os nossos jovens, nós podemos ler, sem dúvida nenhuma, né, que seres nós estamos formando, com qual sociedade nós estamos lidando. Porque o instrumento que vai ser utilizado para absorver, para processar, né, a formação desse caráter na criatura humana é o corpo. E o corpo é o instrumento principal, é o veículo dessa linguagem que nós conhecemos por dança. Quando nós trazemos a dança, seja ela de qual característica for, popular, folclórica, erudita, enfim, qualquer uma delas, ela é recheada por um repertório de movimentos, por um repertório de caracteres que serão impressos naquele que a executa. E por quanto maior for o seu envolvimento com essa dança, quanto maior o tempo em que ele a desenvolve, mais fortemente esse caractere é impregnado. Né? Então, quando a gente vê ali a flexibilidade, já o jogo de contraponto dos bebês ali na capoeira, por exemplo, você percebe que há uma dificuldade do movimento na sua execução, em função ali da pouca habilidade na coordenação motora, que é natural para a idade, mas você percebe nitidamente que eles conhecem o código daquela dança. Elas estão o tempo inteiro em interação, se olham, sabem que tem uns movimentos que a perna está para cima, sabem que tem que ter um contato um com o outro, ou seja, eles estão se apropriando ali de um código. E esse código, junto com esse código, eles estão também se apropriando do repertório de sentimentos, do repertório de formação de caráter que essa dança traz. Muito bem. Acho que vamos dar uma pausa para que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre tudo isso que eu já falei. Alguém na sala ou no YouTube, ou enfim, que queira conversar um pouco até aí, ou tá tranquilo, tá fácil, tá favorável? A gente perdeu um pouquinho suas últimas frases. Denise, você falou aí das crianças, pelo que eu ouvi, parece que cortou um pouquinho, que elas se olham, elas sabem o momento de passar a perna, tem um código ali da capoeira que elas estão adaptando. Isso. Talvez a gente tenha perdido aí umas suas últimas o áudio cortando. O que eu falei foi que eu peguei como um dos exemplos, nós mostramos 3, tá? Mas o que eu disse é que ao apropriar-se do código daquela dança, tá? Que são os movimentos, apesar de nós entendermos que as crianças têm uma dificuldade na execução dos movimentos, o que é natural por conta da idade, pela dificuldade da coordenação motora, mas é possível perceber que elas já iniciaram um processo de apropriação desse código, tanto que, mesmo com dificuldade de execução, elas conseguem identificar que é necessário a interação na capoeira, que há movimentos em que utilizam o chão, que há necessidade de manter o ritmo, né? Elas estão o tempo inteiro olhando para quem está gravando e vão fazendo ali os movimentos que são da capoeira, né? E junto com esses movimentos que elas vão desenvolvendo, com esse código que vai sendo desenvolvido a partir dessa dança específica, elas vão também aprendendo todos os princípios, toda a base da cultura que vem junto com essa capoeira, né? Trabalhando aí uma formação do seu caráter, do seu relacionamento, enfim, e não só repetir gestos, né? Não é uma mera repetição de gestos, é um aprender de uma cultura se colocando como pertencente dessa cultura. A Denise fez uma introdução do conteúdo dela,
depois ela vai complementar, né, dentro do tema, mas a gente para aqui para fazer a participação das pessoas que estão aí no YouTube, e aí eu vou pedir a Fátima. A Fátima está acompanhando o pessoal do YouTube. Boa Fátima, noite. aí, como é que... Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Estamos ouvindo bem, Fátima. Ah, ótimo. Boa noite. Um grande abraço a todos. No YouTube já chegamos a ter até 30 pessoas acompanhando. Nossa, com companheiros isso, da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiânia, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Portugal. Opa! Muito bom, gente. Obrigada aí pela participação. Se faltou falar de alguém, aí depois me corrijam para o próximo bloco. Nosso companheiro Moisés, de Salvador, da Bahia, fez dois comentários, colocando que Vygotsky, interatividade, vivência, prática, tudo a ver com a dança, a partir da sua colocação, não é, Denise? E ele também comentou, meu filho João Pedro tem apenas 1 ano e 7 meses, e tem uma consciência corporal incrível, adora dançar. Minha filha Maria Clara também, ela tem 6 anos. A Rose, no Pará, de Tucuruí, no Pará, pediu se você pode mandar o link do vídeo. Ela estava falando do primeiro vídeo, no caso, né? Não sei se tem a disponibilidade do primeiro e dos links dos outros vídeos também, Denise. Eu vou pedir, vou passar, né, pro Edmundo, para ele colocar aí na descrição do canal, né, embaixo, quando ele coloca a descrição do canal, deixar os links dos vídeos, tá bom? Que aí depois vocês podem assistir na íntegra e assistir com calma, pausando. Eu não sei como é que tá aí a exibição dos vídeos. Às vezes, quando a gente passa alguns vídeos, às vezes eles travam, às vezes eles dão umas questões, assim, às vezes de volume, né? Mas até para a gente poder ter uma rapidez um pouco mais na conversa, né? A gente acabou optando em manter os vídeos, né? Porque eu percebo que, assim, eu posso falar uma coisa, mas quando eu mostro, através, como agora, né? A gente vendo ali as crianças, se eu tivesse dito, não teria o mesmo impacto, né? Sem dúvida. Não, só um deles que o áudio não foi possível ouvir bem, mas as imagens foram boas. E a Rose, falando dos vídeos das crianças, ela comentou, a Rose também, de Tucuruí, no Pará, olhando esses vídeos, não tem como não falar de reencarnação, né? E ainda sobre os vídeos das crianças, a Márcia, da Paraíba, comentou que crianças fofas vivenciar a arte já no lar faz toda a diferença. Isso. Verdade. Isso. E num bate-papo também no próprio YouTube, a Priscila fez uma colocação sobre a sua exposição, deles dizendo, ela fala a dança como linguagem, porém grande parte da dança espírita usa de outros códigos para contar uma história. E me parece que a dança fica como um acessório de projeções, figurinos e iluminação. E aí ela faz um questionamento, Priscila, estamos usando de fato a dança como linguagem, como expressão de arte? Os dançarinos e bailarinos espíritas estão de fato comunicantes desta linguagem? Muito bem colocado. Na verdade, como eu falei, né, nós dividimos o nosso estudo em 2 momentos, né? Esse primeiro momento nós falamos da dança de uma maneira geral, né, da dança enquanto comunidade, enquanto humanidade, né, como formadora dessa humanidade, e no nosso segundo momento vamos nos ater um pouco mais à dança espírita e a esse projeto da regeneração. Então, acredito que eu vou conseguir atender um pouquinho mais a pergunta da Pri,
né, nesse segundo momento. No entanto, eu entendo o que ela está colocando. Né? Na verdade, embora o trabalho da dança dentro do movimento espírita, ele já passeia aí há mais de 2 décadas, do ponto de vista de sistematização, né, sem ser uma coisa pontual, mas a criação de grupos realmente que desenvolvem um trabalho, que fazem uma pesquisa, que constroem um processo, isso tem mais de 2 décadas. E, embora pareça muito, na verdade, a gente sabe que o movimento de dança espírita nacionalmente, ele só vai ganhar impulso a partir de 2001 e mais fortemente no território nacional a partir de 2011, né? Então, quando esses movimentos iniciam, quando você começa a fazer a troca dos grupos por meio das mostras, quando você começa a fazer o intercâmbio, né, que aí com o avanço da tecnologia, começa a conhecer estes grupos, é que você começa realmente a fazer uma sistematização maior. E é claro, como eu coloquei em relação à humanidade, né, cada grupo vai falar também dos códigos que conhece, dos códigos que foram construídos dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade, dentro dos seus grupamentos sociais. Né? Então, o que nós vamos vivenciar dentro do trabalho dos grupos é reflexo disso que estava construído. Né? Quando a gente pensa numa dança profissional, a gente vai falar de uma dança que vai dialogar com a sociedade. Quando a gente pensa na dança dentro do espaço da doutrina, a gente mergulha numa dúvida, vamos dizer assim, né, em qual estilo, em qual referência eu vou me aportar para falar da doutrina. E aí é interessante, como a Priscila bem colocou, é interessante a gente ver que a boa parte dos grupos vão dar esse passo a partir de onde nós paramos no vídeo, ou seja, lá no Rei Sol. Vão buscar esse referencial, que é o referencial do balé clássico, ou o referencial do balé moderno com o balé de repertório, que vai procurar uma história para ser contada, porque se não tiver uma história a ser contada, talvez as pessoas não entendam. Ou seja, na verdade, são construções da cultura, e aí no caso da cultura espírita, né, de quem está inserido na cultura espírita, somadas, ao meu ver, a um cuidado com o que se apresenta, pela própria resistência que se encontra na linguagem da dança dentro do movimento espírita. Então, o movimento de dança nacionalmente, depois dessa articulação de 2011, tem se redobrado na atenção, no cuidado, tanto doutrinário quanto artístico, justamente por toda a resistência que encontra do movimento espírita organizado. Hoje já bem menor, é bem verdade, mas ainda muita resistência. Então, acho que esse momento ainda faz com que acabe-se buscando esse referencial que já é um código estabelecido, que é o código do balé clássico, o código do balé romântico, que a gente chama também de balé de repertório, né, que é um momento em que você tem uma historinha a ser contada, e essa história é contada a partir do movimento, a partir dos gestos. Eu acredito que nesse desenvolvimento, nessa troca dos grupos, nessa busca pelo doutrinário, nessa busca pelo estético, os grupos possam ir ressignificando esses códigos, possam ir crescendo, né, no trabalho desses códigos. Eu vou dar o exemplo de 2 grupos que, se você colocar no YouTube, por exemplo, você vai identificar isso com muita facilidade. Se você pôr no grupo, por exemplo, o GEDRE, né, que é do Espírito Santo, que é o grupo de dança Reforma Íntima, tem no YouTube o primeiro trabalho deles, que foi feito com uma música do Moacir Camargo, Novas Ideias. Você assiste esse trabalho, você vê um trabalho cuidado, você percebe que existe sim um trabalho do balé clássico ali dentro da coreografia, né? Mas se você buscar os vídeos mais atuais do GEDRE,
você não vai reconhecer o grupo, porque o grupo já passou por uma mudança desses códigos. O grupo, ao executar, ao trabalhar, ao coreografar, ao se revisitar, ele vai fazendo a evolução desses códigos. Então, se você buscar vídeos mais antigos do GEDRI, você vai perceber isso, o quanto o grupo se modificou, né, em matéria de repertório corporal, de repertório de movimentos. Da mesma forma, o Transformarte, que é um grupo de crianças, que a Miriam Faria coordena, que é de Ouro Branco, Minas Gerais. Um dos primeiros trabalhos do Transformarte é o Brinque à Moda Antiga, e que é um trabalho com as crianças sobre as brincadeiras antigas. Se você pegar um dos últimos vídeos do Transformarte, você vê adolescentes, inclusive que se apresentaram no ENARTE, com outro repertório de corpo, com outro repertório, portanto, também de movimento, né, e de gestuário. Então, eu acho que essa característica da dança espírita, de se basear no balé romântico, de se basear na contação de história, ela naturalmente vai sendo substituída no momento em que os grupos vão crescendo, vão evoluindo no seu trabalho, no seu estudo, na sua pesquisa, e isso naturalmente vai sendo lapidado. Denise, a gente tem uma pergunta lá do YouTube, a Fátima vai passar aqui, depois você complementa aí a sua abordagem para a gente abrir de novo o diálogo. Ok. Tá bom? Fátima, diga pra gente. Sim, nosso companheiro Cleiton Freitas, do Distrito Federal, coloca e pergunta: desde pequenos temos o ritmo fazendo parte de nossa vida, as batidas do coração, os passos, entre outros. Como fazer com que o movimento corporal busque no ritmo a harmonia do ser? Muito bem. Eu vou pincelar essa pergunta do Cleiton, exatamente trazendo um texto, que eu vou ler um pedacinho dele, é um pedaço pequeno, e depois eu vou dizer de quem é o texto, tá? Mas o texto fala o seguinte: a dança do futuro terá de voltar a ser uma arte altamente religiosa, como era entre os gregos, porque a arte que não é religiosa não é arte, é pura mercadoria. A bailarina do futuro será aquela cujo corpo e a alma cresceram juntos, tão harmonicamente que a linguagem natural dessa alma se converta no movimento do corpo. A bailarina não pertencerá a uma nação, mas a toda a humanidade. Não dançará como uma ninfa, como uma fada, nem como uma coquete, mas como uma mulher na sua expressão mais alta e pura. Ela dará conta da missão do corpo da mulher e da santidade de todas as suas partes. Dançará a vida cambiante da natureza, mostrando como cada parte se transforma noutra. Essa é a missão da bailarina do futuro. Não sente que está perto, não estamos impacientes com a chegada desta bailarina? Preparemo-nos para recebê-las. Eu construí-lhe um templo para esperá-la. Está a chegar a bailarina do futuro, o espírito livre que habita o corpo de uma nova mulher, mais gloriosa do que qualquer outra já foi, mais bela do que a egípcia, do que a grega, do que a italiana, mais bela que todas as mulheres dos séculos passados, a inteligência mais alta num corpo mais livre. Esse é um trecho dos escritos póstumos de Isadora Duncan. Quando a gente pensa no trabalho com a dança, e aí trazendo, né, dentro desse caminho da humanidade que nós colocamos, nós precisamos lembrar de que o corpo é o instrumento da dança. E é o instrumento que vai ser utilizado, né, porque vai aprender esses códigos, vai criar um repertório desses códigos e vai se utilizar dele para se expressar e para se comunicar. Nós precisamos lembrar também que dentro da doutrina espírita, o corpo vai ser trabalhado, vai ser estudado enquanto instrumento e sede do espírito.
Nós falamos muito de planejamento reencarnatório. Raras vezes, nos lembramos que no nosso planejamento reencarnatório está também o planejamento do nosso corpo. Nós esquecemos que o nosso corpo, antes do processo reencarnatório, ele tem um molde. Ele tem uma memória que ficou grafada no perispírito por todas as experiências vivenciadas por aquele espírito. Então, quando nós nos preparamos para o reencarne, é desse molde, dessa herança que construímos de nossas experiências, que partimos para modelar, para planejar o corpo que vamos precisar. E esse corpo, que é resultado, que é herdeiro das nossas experiências, ele também é o molde e a perspectiva da nossa necessidade, da nossa possibilidade. Porque nós modelamos esse corpo para o reencarnante com as necessidades das novas experiências dele. Então, quando alguém nasce no Rio Grande do Sul, como a gente viu, né, o nosso pequenininho ali dançando a chula, ou quando alguém nasce na Bahia para aprender a capoeira, ou nasce num ambiente onde ele vai ter acesso à dança flamenca, essa própria escolha da ambientação, de que cidade, de que país nós vamos reencarnar, também vai responder ao corpo. Porque o corpo vai ser visto de forma diferente no momento dessa ambientação. A gente costuma dizer, o povo brasileiro é um povo dançante, né? O estrangeiro vem aqui, é tudo duro. A gente costuma dizer, o pessoal do sul tem uma dureza maior no corpo, porque anda muito encapotado em função do clima, né? Tudo isso vai interferir também nesse processo de construção do corpo. Então, se a gente pensar no corpo como esse companheiro de jornada, nós vamos entender que nesse momento, nessa trajetória que estamos vivendo, nós temos o corpo como nosso companheiro, porque nele estão todas as nossas intuições, todas as experiências que passamos estão, ainda que subliminarmente presentes nele, como também é através dele que nós estamos ressignificando os nossos caracteres. É através do corpo que nós hoje colocamos dois termos para o corpo, né? Que é o corpo adquirido e o corpo construído. E que é exatamente essa referência que a gente tem na sociedade, que é o corpo com o qual eu nasço e o corpo que a sociedade, o meu hábito, a minha família, a minha profissão, o meu dia a dia vai construindo. Né? Então, essas ambientações, elas estão sendo colocadas no corpo. Então, se nós pensarmos que estamos vivenciando hoje um momento de transição planetária, um momento de novas experiências que pedem um olhar para o sensível, o olhar para o espírito, é impossível desconhecer esse parceiro de jornada. É impossível abrir mão desse companheiro. Né? Porque eu costumo brincar que a única coisa que nos diferencia entre encarnados e desencarnados é o fato de termos um corpo. E se nós temos a necessidade da reencarnação para o progresso, é o mesmo que dizermos que temos a necessidade de um corpo. Portanto, olhar para esse corpo como se olhou na Idade Média, olhar para esse corpo com o olhar de que ele é o responsável, culpado pelas minhas mazelas, é perder a oportunidade de olhar para esse corpo com o olhar da espiritualidade, com o olhar dos espíritos. Porque a gente, ao estudar a obra doutrinária espírita, nós vamos encontrar em vários livros, né? Nós vamos encontrar em Emmanuel, nós vamos encontrar em André Luiz, nós vamos encontrar
em Camilo Castelo Branco, um corpo que é sublime, um corpo que é espiritual, que é companheiro do espírito na sua educação enquanto ser eterno. Então, essa transformação, esse entendimento é o primeiro movimento que precisamos fazer dentro da doutrina. É entender que o corpo é nosso parceiro e não responsável por nossas quedas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, entendendo isso, aproveitar ao nosso favor para que esse corpo nos ajude a ressignificar as nossas dificuldades, a repensar os nossos olhares, a trazer para a nossa memória perispiritual vivências e experiências mais sublimes, mais significativas, que nos auxiliem no processo evolutivo pelo qual passamos individual e coletivamente. E aí, se não tivermos uma pergunta especificamente nisso, eu vou pedir para o Edmundo colocar para a gente, né? Eu vou pedir para o Edmundo colocar para a gente, então, o vídeo, que é o vídeo vídeo 6, que é da mostra. Enquanto o vídeo passa, vocês conseguem me ouvir? Não sei. Vamos tentar? Pode ser, porque eu estou colocando o volume bem alto aqui. Vamos tentar. Ah, tá. Então bota aí, porque o pessoal falou que um dos vídeos não foi ouvido. Um apesar de... mais baixo. Ah, tá bom. Pode soltar o vídeo. Tá bom. Nós temos um vídeo no YouTube que fala sobre a história das mostras e que nos conta toda uma trajetória da dança espírita. Quem tiver interesse em perceber e observar, pode dar uma olhadinha nele também, tá? E eu acho que você botou exatamente esse, Edmundo. Não é esse, não? Não, é o outro. Esse é bem mais longo, aí eu optei em trocar por outro, lembra? Mas enquanto você acha ele aí, eu vou conversando aqui. Esse vídeo, então, ele vai... Achei. Esse que a gente começou aqui com o Edmundo. Esse aí. Esse vídeo foi feito para a primeira Mostra Nacional de Dança Espírita. Você pode soltar o vídeo. Que foi o que eu falei, né? Que a partir de 2011, nós iniciamos um processo mais sistemático mesmo, com a dança espírita. Os grupos passaram a ter mais troca um com o outro. Inicia em 2012 a Mostra Nacional de Dança Espírita. Então, o crescimento do movimento de dança espírita se dá com mais ênfase a passos mais largos, mais fundamentados, a partir, então, de 2011, quando a gente estabelece de fazer as mostras nacionais. E esse vídeo é exatamente a primeira mostra, que acontece em 2012, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E ele é bem interessante porque ele mostra que já ali, numa primeira tentativa nacional, quantas cidades, quantos grupos, quantas instituições já estavam inseridas no movimento de dança espírita. Apenas, muitas delas isoladas. Né? E com a mostra, com a presença, com o estabelecimento das mostras nacionais, que tem um caráter, inclusive, itinerante, né? Foi uma das escolhas nossas lá na decisão da Mostra Nacional, para que justamente oportunizasse que os grupos estivessem presentes em algum momento, a partir da distância, onde fossem as mostras nacionais. Então, a gente começa a ter a percepção de que a dança espírita, ela já existe, ela tem um corpo, ela tem uma proposta, um repertório de movimentos, ela começa a estabelecer esses seus códigos, não é? E a gente percebe isso na apresentação dos grupos. Os grupos vão ter essa influência a partir de onde vem, a partir de quem coordena o grupo ou de quem coreografa para o grupo, que é quem a princípio vai
permitir, né, vai emprestar os seus códigos. Então, quando quem está à frente do grupo é alguém responsável pelo sapateado, você vai ter o grupo influenciado pelos códigos do sapateado. Quando você tem um grupo que a pessoa que está à frente, por exemplo, o NEA, que é de Florianópolis, né, é influenciado pela cultura da dança de salão, porque quem está à frente ali do trabalho coreográfico é um professor de dança de salão. Então, é esse o repertório de movimento que ele tem. Então, a gente vai percebendo isso. E, ao mesmo tempo, o NEA também é um grupo que é bem bacana de vocês procurarem, assim, o primeiro vídeo mais antigo e o vídeo mais recente. Vocês também vão ver o quanto modificou o trabalho do grupo de dança do NEA, né? Então, quando a gente fala da dança espírita, a gente tem buscado já há bastante tempo uma defesa nesse sentido, porque, como nós percebemos, ao trabalhar com a dança, a gente está trabalhando com uma linguagem, com seus códigos, com seus repertórios, né, que vão trazer não só o mero reproduzir do movimento, mas todo o envolvimento de formação de caráter, de formação de sentimento daquela cultura. Então, se a gente entende que a dança flamenca vai desenvolver no espírito um sentimento de segurança, de firmeza, né, de altivez, e muita gente vai indicar, não, vai fazer a dança flamenca porque você é muito tímido, vai lá porque, né, para despertar a força, o vigor, como também a dança no Rio Grande do Sul, no caso, né, ali que a gente viu, a chula, também vai trazer um vigor, uma força, né? Inclusive a chula é interessante porque ela vai nascer exatamente desse sentimento de comunidade que eu falei do início, né? Que era uma dança que era executada pelos tropeiros quando estavam, né, em sua jornada, em sua caminhada aí pelo meio da mata e distante da família, dava saudade e era ali acendendo a fogueira como os ancestrais e dançando para colocar para fora essa saudade, esse sentimento e ao mesmo tempo a força e o orgulho de ser gaúcho e de estar desbravando ali os pampas, né? Então, o quanto a dança traz dessa imersão, dessa cultura que está, onde ela está inserida. Então, se a gente parte desse pressuposto, a gente precisa entender também que nós podemos pensar numa cultura gaúcha, numa cultura brasileira, a gente também pode pensar numa cultura espírita. E enquanto cultura, enquanto conjunto de crenças, de valores, de manifestações, a dança espírita, então, vai trazer no seu repertório, vai trazer nos seus códigos essas características. Como estamos num processo, se nós pensarmos na história da humanidade, e eu disse que a maioria dos grupos se organizaram há cerca de 2 décadas, a gente precisa entender que 2 décadas é muito pouco para um trabalho de formação, né? Mas nós já conseguimos, os grupos que estão há mais tempo, os grupos que se mantêm no trabalho sistemático, nós já conseguimos perceber visualmente, através dos vídeos, o quanto os grupos são capazes de crescer, de se desenvolver, de se apurar, né, nesse repertório, de gestos, nessa constituição de códigos, dentro de um curto prazo de tempo. Se a gente parte desse princípio, a gente compreende, então, que também daqui a mais algum espaço de tempo, esses grupos vão conseguir trazer com mais força e com mais clareza esses códigos que nós vamos identificar como códigos da cultura espírita. E isso inicia-se com fortaleza exatamente a partir das mostras nacionais. A gente percebe que enquanto aconteciam as mostras regionais, a mostra de Araras, a mostra de Belo Horizonte, a mostra em Belém, né, enquanto eram objetos isolados, eles se retroalimentavam. Então, aqueles grupos que estavam ali
inseridos, eles tinham mais ou menos o mesmo repertório, o mesmo código, com pouquíssimas variações. Quando nós criamos, quando nós estabelecemos e passam a ser realizadas as mostras nacionais, nós misturamos, começamos a misturar esses códigos. Por quê? Porque o grupo de Belém começa a assistir o grupo de Florianópolis. O grupo de Florianópolis vê o grupo de Minas. O grupo de Minas vê o grupo de São Paulo. E a gente vai percebendo que eles têm códigos diferenciados por conta das culturas onde eles estão inseridos. Né? Mas ao trocar essas informações, ao ver o outro grupo dançando, ao fazer a aula, ao fazer o estudo, ao fazer a oficina com os grupos, nós vamos mesclando esses códigos. E vamos ressignificando, trazendo outros códigos, construindo códigos novos. Então, a gente entende que em pouco tempo, e aí pouco tempo é algo relativo, né? Mas que daqui a algum tempo nós vamos começar a estabelecer efetivamente códigos, não mais da cultura gaúcha, nem da cultura mineira, nem da cultura baiana, mas daquilo que nós vamos entender como sendo da cultura espírita. Ok até aí? Tudo bem. Se você não tiver... Se já tiver concluído, a gente vai passar aqui para a Fátima, ver se tem participação no YouTube. Então, eu tenho só mais aquele último... eu tenho só mais um último vídeo para fechar a ideia. Quanto tempo nós temos aí de conversa a mais? Então, vamos passar o último vídeo, é isso? Tá, mas eu vou primeiro apresentar, né, vamos dizer assim. Como eu falei, em 2001... eu tive o primeiro contato com a mostra de dança Oficina do Espírito de Araras, e foi o primeiro momento em que eu entendi, nossa, eu não estou sozinha. Porque desde 98 eu trabalhava com a dança espírita dentro da comunidade Arte e Paz em Salvador, porque eu tive primeiro a formação com a dança, e eu só conheci a doutrina espírita depois que eu já trabalhava profissionalmente com a dança. Né? Então, quando eu conheci a doutrina espírita, quando eu abracei a doutrina espírita, para mim foi muito óbvio o como as duas coisas se encaixavam, o como a dança e a doutrina se complementavam para mim, na minha vida, e o quanto eu conseguiria entender uma dança espírita. Com o passar dos anos, e principalmente com as mostras regionais e depois com as mostras nacionais, nós fomos aprendendo que esse projeto de ressignificação do corpo, esse projeto de colocar o corpo de volta na compreensão de tempo do espírito, reaprender a olhar para esse corpo como um sagrado, né, e como instrumento do sagrado, passou a ser, então, um olhar de que eu não estou sozinha nesse projeto. Nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, fortalecendo essa ideia, entendendo essa ideia, eu comecei a estender o meu olhar além da casa espírita e além do movimento espírita. E comecei a sintonizar com outras coisas, com outros olhares, e fui encontrando reflexos também de outros grupos e de outras pessoas em que eu passei a olhar e dizer, nossa, isso também faz parte do meu projeto. Isso também faz parte desse projeto de trazer o sublime para o corpo. Esse também faz parte do projeto de encontrar o divino nesse corpo que foi tão martirizado e nesse corpo que a gente olhava como instrumento do pecado. Voltar a olhar para o corpo como um instrumento do espírito e como o instrumento de ligação com o divino. E fui encontrando muito mais gente nessa jornada, muito mais companheiros em que eu digo, esse grupo também faz parte desse projeto. Essa pessoa também faz parte desse projeto. E aí nós encontramos no que a gente chama o ambiente onde a dança se apresenta com maior força em nosso país, que é a cidade de Joinville, que reúne anualmente uma multidão de dançarinos, de coreógrafos, de amantes da dança no Festival Nacional de Dança de Joinville. Esse ano nós tivemos com um grupo lá. Né? É um momento em que a cidade inteira para
para dançar, e vem gente do mundo inteiro. No ano passado eu tomei conhecimento que dentro do Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival do mundo de dança, né, Joinville é considerada a capital da dança por conta disso, acontece o Festival Nacional de Dança Sacra. O ano passado, aliás, esse ano, né, de 2017, eles completaram a 18ª edição. Nessa 18ª edição, o Festival de Dança Sacra foi desvinculado do Festival de Dança de Joinville, porque a quantidade de grupos envolvidos no Festival de Dança Sacra não comportava mais fazer em conjunto com o restante do festival, dada a quantidade imensa de grupos católicos e evangélicos, né? Então, é um instante em que os ministérios, que é assim que os evangélicos chamam, né? Os seus coreógrafos são conhecidos por ministros, e eles colocam que eles não se apresentam, eles fazem ministrações, eles ministram a dança, e os católicos também apresentam-se nesse momento desse festival, né? E é um instante em que inicia o festival com uma celebração de um culto ecumênico, reunindo católicos e evangélicos. Eles estão já na 18ª edição, que foi feita esse ano, né? Se você colocar dança sacra no YouTube ou no Facebook, você vai se abismar com a quantidade de grupos, com a quantidade de trabalhos, de uma qualidade técnica muito bacana, e todos eles com o mesmo ideal, da dança como ligação com o divino, né? Cada um dentro da sua crença, cada um compreendendo essa ligação a partir do olhar da sua cultura, né? E daquilo que construiu enquanto cultura e enquanto religiosidade. Mas é impressionante, é interessantíssimo de perceber. Eu ia passar para vocês o vídeo que comemorava a 15ª edição, que eles fizeram uma montagem dos vários grupos e ficou um trabalho muito lindo, né? E nós temos nos aproximado desses grupos, desses ministros. Eles têm alguns livros escritos, eu tenho adquirido esses livros, tentando entender esses olhares, tentando compreender como essas outras crenças têm também abraçado o trabalho da dança com esse mesmo objetivo, né, de trazer o sublime para o corpo, de olhar o corpo como instrumento dessa espiritualidade, como possibilidade dessa questão divina, né, que nos reúne, que nos liga a Deus, né? Então, olhando para esse trabalho e aí pensando, eles estão na 18ª edição, portanto, eles começaram mais ou menos na mesma época em que os grupos de dança espírita começaram, já que a maioria, os grupos mais antigos têm exatamente 18, 19, 20 anos de existência. Então, eu não tenho como olhar para esses grupos, para esses trabalhos e não dizer, também fazem parte desse projeto do Cristo, desse projeto de Jesus de sensibilizar a humanidade, de trazer o sublime para o corpo e de olhar para o corpo como instrumento dessa divindade, dessa sublimação. Nesse momento, nós estamos gravando para poder responder a essas questões que ficaram no chat. A primeira questão é do Moisés Filardi, de Salvador, querido amigo, que nos pergunta sobre livros, né? Se eu fiz referências a livros que são da área da dança, e ele pergunta se há algum livro específico sobre dança espírita. Sim, existe. A Abraste editou em 2012 o livro Dançando com a Alma, que é um livro que reúne alguns artigos e as primeiras reflexões sobre a dança espírita. Esse livro foi resultado do primeiro e segundo curso de coreógrafos espíritas. Ele é feito por 6 profissionais da dança, que são espíritas e que foram convidados pela Abraste para fazer este curso. Então, ele é um primeiro momento de sistematização, ele é de 2012, ele está atualmente esgotado, a Abraste não dispõe mais de nenhum exemplar,
mas a coordenação da Mostra Nacional de Dança Espírita, até mais ou menos metade desse ano, ainda tinha alguns exemplares com eles. Então, se alguém tiver interesse, entrar em contato então com a coordenação para ver se eles ainda dispõem de exemplares, ok? A nossa segunda pergunta é do Daniel Rosa, que fala de Goiânia. E ele pergunta, a função da dança coletiva viria a integrar o sentimento de igualdade que nos irmana, pedindo cooperação, disciplina, filtrando as diferenças no que nos nivela nos vínculos fraternais? Sem dúvida, né? Foi como nós colocamos na nossa exposição. A dança, ela vai iniciar como fim social. Ela vai, quando as sociedades ainda muito recheadas do aspecto mitológico, muito ligadas à religiosidade, vão celebrar a colheita, vão celebrar os casamentos, as mortes, os nascimentos, através de ritos que envolvem a dança, que envolvem o canto, que envolvem a comunidade, né? Então, sim, a dança ela se apresenta dessa forma. Nós temos ainda alguns resquícios disso, por exemplo, a Festa da Uva, a Oktoberfest, enfim, alguns outros eventos que a gente chama de pastoris, né? Ou de algumas danças folclóricas, em que, como o reizado, como a cavalhada, enfim, que são momentos em que a população se reúne para dançar e contar as suas histórias e contar dos seus feitos, e um momento de fortalecimento também da comunidade, no sentido de ancestralidade. Então, a dança, sim, vai atender a essa necessidade de coletivo. Por isso que a gente coloca que é tão importante esse resgate. E nós percebemos que isso tem acontecido cada vez mais dentro do espaço do sagrado, o que é, para nós, parte desse projeto que falamos. Um outro aspecto que a gente percebe também, que você traz, Daniel, é exatamente a questão, assim, a diferença grande está, é que nós aprendemos hoje que a dança é um espaço fora, né? Então, muitas dessas celebrações que eu comentei, nós vamos para assistir, nós não participamos mais, não é uma coisa mais da comunidade, né? Nós colocamos como espectadores dentro desse trabalho. Você fala também da disciplina, né? E nós costumamos dizer que a dança é uma das áreas das artes mais disciplinadora, né? E principalmente disciplina no sentido do coletivo, né? Porque se você for pensar, o músico, ele é extremamente disciplinado, a gente fala muito nisso. Só que o músico faz trabalho em casa, o dever de casa dele, vamos dizer assim, né? Na hora que ele vai ensaiar mesmo, né, com a orquestra, com o coro, com a banda, seja o que for, ele está com o dever de casa pronto. E lá eles vão ensaiar o conjunto. Na dança isso não funciona, né? Na dança a gente precisa estar junto. A gente, mesmo que uma pessoa coreografe, a gente faz essa composição juntos, onde cada um vai estar, quem entra por onde, qual o movimento, qual o desenho que tem que ser feito. Então, ela não funciona, a dança em grupo não funciona cada um ensaiando na sua casa a sua parte, depois a gente junta, né? Embora eu até reconheça que numa necessidade até se faça isso, né? Mas há a necessidade de em algum momento o grupo estar ali junto, né, para elaborar isso. E quanto mais isso se dá, mais fortalecimento tem esse grupo nesse vínculo de comunidade. Então, essa importância realmente da disciplina, do senso de comunidade, da possibilidade, né, de estar juntos, vivendo uma mesma emoção, o mesmo sentimento, sem dúvida nenhuma, a dança nos propicia em grande quantidade. A próxima pergunta é a do Pedro Maciel, de São Luís, e ele nos pergunta onde encontrar o depoimento da Isadora Duncan que eu li. Na verdade, eu li um trecho de um texto conhecido como Uma Bailarina do Futuro, que faz parte de alguns textos que foram reunidos após a morte da Isadora. Foram textos que não foram publicados, portanto, embora Isadora tenha escrito muito, nós temos muitos livros sobre ela, muitos livros escritos por ela, inclusive a maioria deles autobiográficos, mas esse texto especialmente ele não foi publicado em nenhum livro. Foram alguns artigos escritos, encontrados após a morte e que
foram nos colocados, nos apresentados, né, como um material que é a arte da dança, com o título Arte da Dança. Só que esse título nós já buscamos, já procuramos, me parece que ele não foi publicado em língua portuguesa. Né? Pelo menos eu não encontrei. Se vocês encontrarem, se alguém encontrar aí, avisa pra gente, tá bom? Mas ele pode ser achado na internet. Basta você colocar aí a Bailarina do Futuro, Isadora Duncan. Você vai encontrar alguns sites com esse texto, alguns na íntegra, outros alguns trechos dele com alguns comentários. Né? Você tem acesso a esse material assim, então, pela internet. Continuando, a gente tem a Lúcia Alves, de Minas Gerais, e ela comenta que a dança no lar desde cedo faz toda a diferença e que ela consegue compreender, então, por que a dança nunca fez parte da vida dela. Né? E eu entendo, então, que a Lúcia, né? A Lúcia não percebe, né, essa questão da dança na sua vida porque provavelmente ela não teve um ambiente que favorecesse isso desde o início. A minha experiência realmente comprova de que tudo que você oferece à criança, né, nas primeiras idades, nos primeiros anos de vida, isso potencializa assim as escolhas dela. Né? Não quer dizer que determine, mas potencializa. Né? Eu nasci num ambiente letrado, num ambiente onde a gente tinha acesso a músicas, a discos, a livros. Meu pai era poeta, então a gente tinha um ambiente cultural fértil e isso, sem dúvida nenhuma, propiciou, né, o nosso contato com a cultura e com as artes. Eu fixei mais na área da dança, mas trabalho, tenho formação em teatro, tenho formação em arte cênica, trabalho com a área da educação, né, e tenho mais 2 irmãs que trabalham na área da música, informalmente, mas participam de corais, participam de atividades, e uma delas também na área da educação. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o que nós oferecemos à criança nos primeiros anos da vida dela faz diferença. Contudo, nós sabemos também que nós temos um planejamento reencarnatório, né? E se aquela área, independente de ser a área da arte ou não, né, está no seu planejamento, ela chega até você. Né? Então, há possibilidade, sim, de você trabalhar dentro da dança. A gente tem a experiência, por exemplo, da Miriam Faria, que veio encontrar a dança dentro da doutrina espírita, depois já de uma certa idade, né? Depois que ela já tinha, digamos assim, estabelecido sua vida, sua profissão, e encontrou-se de novo com a dança dentro da casa espírita. E acha isso maravilhoso, poder reunir as duas coisas. Eu, como disse, já vim da dança, né? Eu já tinha uma formação em dança, eu já trabalhava dentro da educação, dentro da arte, quando eu conheci a doutrina espírita, então para mim foi muito fácil juntar as duas coisas. Então, aproveitando esse momento de potencialização das artes, né, de disseminação das artes, a gente tem visto, agora terminamos a 2ª Semana Nacional de Arte Espírita, com tanta riqueza, com tantos grupos, com tantos trabalhos aparecendo, eu acredito que nunca seja tarde de começar, e quando a gente fala assim, nessa reencarnação isso não é para mim, bom, eu costumo dizer, brincando, da seguinte forma, se você quer para a próxima, tem que começar agora. Então, mãos à obra, procura, sim, se envolve, nunca tá tarde, né, para a gente começar alguma coisa, e especialmente a dança, e aí eu sou suspeita para falar, porque a dança é algo que ou você ama ou você odeia, tá bom, minha linda? A própria Lúcia também faz uma pergunta em relação ao artista profissional, né? Ela fala da arte espírita de uma forma geral, tá? Como é que você equilibra as duas coisas, né? Eu conheço vários artistas espíritas que trabalham profissionalmente com a sua área. Isso é mais comum na música e nós temos alguns poucos exemplos no teatro, né? Mas é possível, tá? Como é que a gente entende por enquanto isso? Aí é uma opinião pessoal, ok? Eu trabalho com educação, eu trabalho com arte e eu abraço a doutrina espírita. A doutrina espírita é muito mais do que uma religião. Ela é para mim uma concepção de vida, é uma posição na minha vida. É como eu olho as coisas, é como eu decido,
né? É onde eu me envolvo, tudo isso passa pelo critério da doutrina espírita. Então, onde eu vou? Uma vez me perguntaram isso, Denise, você dá essas oficinas em lugares não espíritas? Eu dou. E não é muito diferente das oficinas e das palestras que eu dou no ambiente espírita. Eu tenho apenas o cuidado com certos vocábulos, né? Se eu estou no ambiente espírita, é muito fácil eu falar de espiritualidade, de mediunidade, de reencarnação. Se eu não estou no ambiente espírita, eu adequo a minha fala àquele ambiente que eu estou, né? Mas as minhas crenças não mudam, as minhas posições não mudam. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como verdadeiro para mim, eu os expresso em todos os ambientes onde eu estou. E a minha alegria, a minha crença em que a arte é um instrumento de potencialização do ser, que é um instrumento de educação do ser, ela se encaixa na escola, na vida profissional, como dentro da doutrina espírita, né? Apenas esses detalhes é que eu vou trabalhar de forma diferenciada na minha linguagem, nas definições daquilo que eu estou trabalhando. Mas é muito possível, sim, equilibrar as duas coisas, é muito possível, sim, fazer boas escolhas, né, para que a gente possa ser digno da nossa arte, tanto dentro quanto fora do ambiente espírita, né? Eu não entendo, eu não vejo como eu trabalhar dentro do ambiente espírita de um jeito e eu trabalhar fora do ambiente espírita de outro jeito, tá? O que eu percebo é isso, é respeitar o ambiente, o espaço onde eu estou, mas fazer diferente eu não percebo, ok? Seguindo, nós temos a Rose Monteiro, que fala de Tucuruí, no Pará. Olá, minha querida, eu sou de Belém, embora tenha passeado por muitas cidades, hoje em Lorena, em São Paulo, mas eu sou natural de Belém, tá bom? Então vamos lá. A Rose nos pergunta, né, se dentro do processo coreográfico na dança espírita, usamos ou não as técnicas de dança, né, as escolas como as de Martha Graham, Vaganova e etc., ou se nós nos mantemos ao processo do intérprete-criador. Tá? Então, o processo do intérprete-criador, para quem não conhece, é quando você trabalha com o repertório corporal, de gestos, de movimentos, né, do próprio bailarino que você está trabalhando, do grupo que você está trabalhando, ok? Rose, um pouco das duas coisas, tá? Na verdade, a gente precisa levar em consideração o grupo, porque nós entendemos que o trabalho com a dança espírita, com a arte espírita de uma forma geral, ela é primeiro um trabalho de educação do ser que está envolvido com aquela área. Então, partir das suas referências é muito importante, né? O que é que está grafado em suas memórias perispirituais, o que está grafado no seu repertório de movimentos é resultado de toda a sua experiência, não enquanto um homem, mas enquanto espírito. Tá? Então, a gente não pode desconsiderar isso. Mas nós estamos trabalhando com uma linguagem artística. Então, eu preciso me apropriar dela. Eu preciso purificar, lapidar a minha ação junto a essa linguagem. E isso eu só consigo fazer trabalhando com o que se conhece na linguagem, né? O que é que se tem de referencial da linguagem. O que geralmente tem acontecido? Quem está à frente do grupo ou à frente do trabalho coreográfico é o primeiro a imprimir essas características, tá? E conforme o grupo, as escolhas do grupo, as opções do grupo, isso vai sendo lapidado para um ou para outro lado. Vou falar muito rapidamente da experiência do Eterno Aluno, que é o grupo que eu estou inserida, que é o grupo de Curitiba, tá? Nós montamos o espetáculo Amélie Boudet, Kardec não estava sozinho, e o grupo foi fundado esse ano, cada um vindo de uma experiência corpórea diferente, cada um vindo de uma prática de dança diferente, muitas delas inclusive de uma prática bem amadora, bem pontual, nada de sistematizado, né? Embora um ou outro caso sim. E o que nós fizemos? Nós fomos pensar experiências da dança, porque cada experiência, cada técnica, ela propõe uma experiência corporal específica, né? E nós fomos montando o espetáculo a partir de referências diferenciadas conforme aquela cena que nós queríamos. Então, por exemplo, nós temos no início do espetáculo uma cena que representa a guerra, porque a Amélie nasce em meio à guerra, né? Nós fizemos um trabalho todo em cima do Laban.
em cima da questão da qualidade do movimento do Laban, falando sobre pontos de resistência, o empurrar, o resistir, o pressionar, né? E nós fomos estudar Laban, tá? No recorte do que a gente precisava, nós não fomos numa profundidade, mas fomos conhecer o trabalho do Laban, assistimos alguns vídeos, fizemos alguns experimentos dessa qualidade de movimento para então montar o trabalho coreográfico. Se você olhar lá o iniciozinho do espetáculo, você vai identificar a presença do Laban lá, tá? Mais para frente, nós fomos fazer uma coreografia que era das crianças, que falava sobre o ambiente bucólico onde a Amélie estava inserida na sua infância, né? A presença forte da natureza, a alegria dela em relação a isso, e nós fomos buscar a Isadora Duncan. Então, nós assistimos vídeos sobre a Isadora, trabalhamos alguns movimentos da Isadora, né? E você vai perceber isso também assistindo o espetáculo, você vê que está lá a presença da Isadora Duncan. Quando nós fomos falar sobre o reencontro do Kardec com a Amélie, uma coreografia mais para cima, uma coreografia mais dinâmica, mais alegre, nós fomos trabalhar um pouco os movimentos do jazz, né? Então, cada uma dessas coreografias, nós fomos pensando das experiências da dança, qual o repertório, qual as impressões que nós queríamos dar, que nos atendiam àquilo que nós queríamos enquanto trabalho do grupo, né? E isso, agora, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um trabalho para o próximo ano e nós já começamos algumas investigações dentro da técnica da Martha Graham, né? Então, esse olhar precisa ter, não é a gente aprender profundamente, né? Porque isso leva um tempo, mas pelo menos conhecer dessas técnicas, experimentar, fazer uma aula, isso a gente acha muito importante, tá bom? Olha lá. A Sandra Loyola, do Piauí, nos pergunta como a dança espírita chega na sociedade. É uma pergunta muito interessante, Sandra, sabe por quê? Porque, na verdade, a gente pode estendê-la para como a doutrina espírita chega na sociedade. Nós temos ainda o hábito, o mais comum, né? Nós trabalharmos para o movimento espírita. Nós pensarmos em apresentações de seminários, de palestras e de atividades artísticas ou culturais para o movimento espírita. São raros os momentos em que o movimento espírita oferece à sociedade, de um modo geral, esses trabalhos, essas atividades. E isso não é diferente dentro da arte espírita. São raros os instantes em que nós vamos para a praça, em que nós vamos para o teatro, em que nós vamos para um espaço que é aberto ao público em geral. Geralmente nós trabalhamos para o movimento espírita. E é algo a se pensar, né? Será que precisa ser assim? Será que quando a gente escolhe fazer um seminário, uma apresentação, um estudo, nós não estamos limitando a presença e a oportunidade da sociedade conhecer esse trabalho quando nós colocamos dentro da casa espírita? Porque eu já ouvi isso de um companheiro, a gente leva para o teatro porque aquela pessoa que não conhece a doutrina tem receios de entrar na casa espírita, né? Tem medo por todos os místicos e todos as balelas, né, que se fala sobre a casa espírita. E então, mas no teatro ela vai. Se eu apresentar na praça, ela vai, né? Se eu estiver num ambiente fora do ambiente espírita, eu tenho um outro público, né? Então, todas as vezes que a gente puder ter essa oportunidade, eu acho que precisa ser abraçado e acho que a gente precisa provocar mais oportunidades disso, tá bom? A Edmeia Gonçalves, do Rio de Janeiro, fala que elas têm lá um trabalho, né, no Centro Guia Celeste com os adolescentes. Eu estou entendendo que é um trabalho com a dança. Nós queríamos reportar 2 exemplos de trabalhos que diferem um pouquinho dessa característica de apresentação, né, do espetáculo, vamos dizer assim, que é inclusive uma das resistências da dança. A ideia de que ao pensar a dança, você pensa sempre espetáculo, você sempre pensa a apresentação. Tá? Nós temos a experiência do grupo Elos do Infinito, que é do interior do Rio de Janeiro, que é coordenado pela Denise Quintanilha e que atende as idosas da casa espírita onde ela frequenta. É um trabalho feito com base na dança circular, tá? E que o grupo não se apresenta. O grupo apenas trabalha a partir de músicas espíritas, estudando as letras das músicas e a partir disso montando o trabalho de corpo
mas é um trabalho de experimento, é um trabalho de vivência corporal, eles não se apresentam, eles não chamam ninguém para assistir. E estão muito felizes com isso, está muito bom assim. Né? Então é uma experiência importante. Uma outra experiência também diferenciada é a experiência da MELB, a Mocidade Espírita Legião do Bem, que é em Belém, né? E que atende a dança, atende a comunidade como trabalho social da casa. Aos sábados eles reúnem em formato de escola de dança, né? Em formato de escola de balé. A cada hora tem um grupo por idade separado e ao longo de todo o dia do sábado, então eles fazem as aulas do balé clássico. Esse trabalho já é desenvolvido há muitos anos, algumas das crianças que passaram pelo projeto hoje são monitores do projeto, algumas outras já estão na faculdade de dança, trabalhando com a dança, iniciando o trabalho com a dança profissionalmente. Né? Então, é um trabalho que atende à comunidade e que já teve um momento de ter quase 500 crianças interessadas, reunidas ali para fazer a atividade. Um trabalho grandioso, muito bacana, feito em Belém. Então, são outros caminhos, são outras possibilidades com a dança, que não só o espetáculo. A gente pode trabalhar com a dança junto às mulheres que estão grávidas, né? É um instante difícil, é um instante de mudança do corpo. A gente consegue trabalhar com os idosos, a gente consegue trabalhar com as crianças, sendo assistidas ou sendo evangelização. Cada um vai ter um formato, vai ter um objetivo específico. O importante é que nós estamos olhando para esse instrumento do espírito, que é o corpo, e estamos aprendendo com ele como melhor passar por esse momento da nossa trajetória enquanto seres imortais que somos, mergulhados no corpo da carne. É isso. O nosso próximo companheiro a perguntar é o Luiz Murrá, que fala conosco do Rio Grande do Norte, querido companheiro, e que nos pergunta quando foi que a dança, né, se tornou profana para as religiões, quando é que se há algum registro dessa proibição. Né? Existe sim. Tá? A dança ela vai ser proibida a partir de um concílio, tá? E é necessário a gente entender que, na verdade, esse ato ele só oficializa algo que já vinha acontecendo. Quando o cristianismo é oficializado enquanto religião, é permitido enquanto religião, para essa permissão, ele acaba tendo que fazer adaptações, né? E concessões, vamos dizer assim, para que ele pudesse ser aceito enquanto religião. E ao expandir-se, o espiritismo vai entrando em contato com muitas culturas e vai sofrendo as suas influências. Então chega um momento em que é necessário se fazer concílios para que se estabeleça, tá, vamos falar a mesma língua, senão a gente daqui a pouco não tem uma religião só, a gente vai ter vários cristianismos, vamos ter várias coisas. Né? Então em cada concílio as coisas iam sendo adaptadas e eles entravam num acordo de dizer, ok, então a partir de agora reencarnação não existe. Por exemplo, foi uma das coisas que foi definida por concílio. Né? E tantas milhões de outras. E a dança, ela já vinha perdendo um espaço dentro das celebrações, em virtude desses entendimentos. Né? Então, quando se começa a ter o entendimento de que o corpo é o responsável pelas quedas do homem, você começa, então, o entendimento do martírio do corpo. Tá? Isso não está presente na cultura judaica, mas isso chega na cultura do cristianismo após esses concílios. Tá? Então, a ideia de martírio do corpo para elevação da alma é uma ideia que vai ser inserida. E com essa ideia, a dança vai perdendo espaço, ela sai do altar, porque ela fazia parte das celebrações, ela sai do altar, ela vai descendo do altar, depois ela vai saindo da igreja, até que ela é proibida dentro da igreja. Tá? Ainda assim, a dança vai se manter enquanto manifestação social. E mais para frente, quando ela entra para os salões da corte, ela vai propiciar-se como espetáculo, aí sim, vai exigir uma profissionalização, né? E nós vamos passar a ver a dança distante de nós e não mais como parte da comunidade. Tá? Existem materiais muito interessantes na internet que
devem ser buscados, podem ser buscados e que vão facilitar nesse processo de entendimento se você tiver aí o interesse mais profundo de conhecer sobre a dança e esse momento de proibição, tá? Então, uma busca sobre proibição da dança ou sobre a dança na Idade Média vai te dar subsídios para você encontrar isso, ok? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão que o Murat traz para a gente, tem um artigo muito interessante chamado A Representação da Dança na História Judaico-Cristã, que é da Fabiana Pereira do Amaral, você acha na internet, tá? E tem também um blog muito legal, muito interessante também, da Cecília Bazzani, que é um blog sobre dança e que, aliás, Bazzani não, perdão, Bazotti, tá? Com 2 E e 2 T's. Cecília Bazotti, você procura Cecília Bazotti Dança, História da Dança, você vai encontrar um blog bastante interessante, com muitas informações e que inclusive com informações sobre a dança na Idade Média, ok? E como uma última pergunta, nós temos a participação da Maria Aparecida, que fala de São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, e que fala que a palestra foi ótima e que ama muito a dança. Nós agradecemos muito a fala de todos, a participação de todos. Sem dúvida é muito importante para a gente abrir espaço para essa conversa. Nós sabemos que muitas das resistências que nós temos com a dança ainda são fruto de desconhecimento. Muitas pessoas não sabem o que tem sido feito dentro da dança espírita, não conhecem o trabalho da dança espírita, o trabalho dos grupos, né? E a gente precisa ofertar essas oportunidades de esclarecimento para que as pessoas possam entender o nosso compromisso, o nosso cuidado com a doutrina, o que está sendo feito com os grupos nacionalmente. Tá? E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, aí tiver mais interesse sobre a história da dança na sociedade, como ela pode influenciar esse olhar da dança espírita, nós temos 3 indicações de leituras muito simples, tá? Uma é da Pequena Viagem pelo Mundo da Dança, que é da Lenina Rangel e da Rossana, é esse livrinho aqui. É um livrinho ilustrado, muito simples, muito tranquilo, mas que assim dá um panorama bem bacana para quem quiser conhecer um pouco sobre a história da dança. Hoje, com acesso à internet, nós temos muitas oportunidades, muito fácil, de sites, de vídeos, de blogs que podem auxiliar isso. Quem quiser conhecer um pouco mais sistematicamente, quiser uma leitura um pouquinho mais fundamentada, com um teórico, nós indicamos História da Dança no Ocidente, do Paul Boursier, que é um livrinho que você encontra com alguma facilidade aí pelos sebos virtuais, num preço razoável, tá? E quem gosta mesmo da história, quem quer uma leitura mais densa, mais profunda, aí a gente tem então o Luiz Elmerich, História da Dança. É um livrinho bem mais grosso, é um livrinho bem mais consistente, para quem gosta de uma leitura também nesse caminho. Ok? Bom, concluímos então essa nossa sessão de perguntas e respostas, agradecendo muito a participação de todos e ficamos aí para uma próxima oportunidade. Muito obrigada.